que tem trazido bastante preocupação e medo. Duas pessoas muito especiais da nossa família estão hospitalizadas em salas vermelhas, em emergências dos hospitais aqui na cidade. E esse vídeo eu relutei muito sobre gravá-lo ou não e cheguei à conclusão de que vocês devem sim saber da situação. Afinal de contas, eu sempre tratei todos vocês como sendo uma família. É muito ruim ter que comunicar isso para vocês e eu de antemão peço o máximo de orações possíveis. Nós precisamos de uma corrente de oração, uma corrente de positividade diante dos casos que eu vou mencionar para vocês agora. Lembram da minha avó? Mãe da minha mãe. Ela já apareceu em alguns vídeos aqui. Eu sempre muito sorridente, alegre, cheia de saúde, vida. Estamos contratando pessoas que nasceram entre fortes dores na região abdominal, subindo aqui para essa região do seio, e ela foi levada às pressas para a urgência, a UPA da nossa cidade, foi medicada, liberada, pela madrugada sentiu novamente fortes dores, foi medicada, liberada, depois retornou, e isso ficou muito intenso, a ponto da equipe que a atendeu precisar aplicar drogas muito pesadas. E após a aplicação desses medicamentos, ela teve um comportamento muito complicado, preocupante, começou a ficar roxa, perdeu o sentido. E minha mãe relata que, a acompanhando no hospital, ela diz pra gente que viu que a nossa avó havia perdido a vida naquele momento. E ela foi rapidamente encaminhada para a sala vermelha e ontem foi transferida para o hospital regional, que é um hospital de maior complexidade, que lida com essas questões. Nós não sabemos ao certo o que está acontecendo. O que preocupa é que uma pessoa cheia de saúde, cheia de vida, de repente se encontre num estado tão difícil de vulnerabilidade. A minha avó se chama Lúcia. Caso você queira orar por ela, nesse momento ela se encontra no hospital regional da nossa cidade, numa sala vermelha, onde a família não pode ficar presente. Ela tem dificuldades para respirar, ela não está se comunicando nas visitas que a gente realiza, e minha mãe, as minhas tias, todas as pessoas próximas estão sofrendo muito, inclusive o seu Theo, que é esposo dela. A nossa família segue bastante preocupada, é difícil ter que lidar com essa situação. A avó, ela é muito especial para todos nós, é muito alegre, muito feliz, como eu falei a vocês, cheia de vida, é nova, ela acredito que tem pouco mais de 70 anos, mas gosta muito de se cuidar, sempre de cabelinho pintado, sempre bem perfumada, arrumadinha, igualmente vocês viram nos vídeos. Então, é algo pessoal da nossa família, mas eu decido compartilhar com todos vocês, porque eu sei que as orações elas têm grande poder sobre toda e qualquer situação. O outro episódio lamentável é sobre o meu avô, por parte de pai do meu pai. Ele nunca apareceu no canal, mas tem 95 anos de idade e também se encontra internado numa situação bem parecida com a da situação da avó Lúcia, só que pior. A idade mais elevada, os efeitos, paralisação do rim, inchaço, não está em condições de conversar, então ele está muito debilitado. Minhas tias que estão o acompanhando no hospital, inclusive hoje mandaram para gente um comunicado no grupo da família acerca da retirada dele do hospital, para que a família ela possa ter esse contato com ele. Muitos acreditam que ele está chegando definitivamente ao fim da vida e a gente começa uma espécie de aceitação, despedida. Mas o que me deixa muito triste nessa história é que o nosso avô, ele gosta muito de comemorar os aniversários. E todos os aniversários, ele sempre gosta de reunir a família que vem de outras cidades. E ele se sente muito bem vendo todas aquelas pessoas. É uma pessoa maravilhosa. Meu avô foi um cara muito trabalhador. Ele deu origem a uma família muito guerreira, trabalhadora. Meu pai
que foi apresentado no canal há pouco tempo, também é bastante triste com toda essa história. E ele está numa situação de muita tristeza, não se comunica mais com a gente. E alguns meses atrás, eu estava conversando com meu avô e eu prometi para ele que esse ano, ele faz aniversário em julho, nós faríamos o maior aniversário da vida dele. E ele completa 96 anos, se eu não estou enganado, agora em julho. E ele estava muito feliz. Todo mundo que chegava na sua casa, ele sempre dizia sobre o aniversário que eu havia prometido para ele. E eu quero muito cumprir isso. Com o maior número de familiares, de netos, que a gente possa reunir toda a nossa família, o máximo de pessoas, para comemorar essa idade. É uma idade que poucas pessoas têm o privilégio de chegar. Você vê relatos de alguns que acabam falecendo muito novos. E meu avô teve uma vida muito sofrida, sempre trabalhou na roça, já enfrentou muitos problemas de saúde, mas é um verdadeiro guerreiro por estar com 95 anos. Nós nunca tivemos perdas na nossa família em relação a avós. Todos os nossos avós são vivos atualmente, de parte de pai, de parte de mãe. Mas a gente sabe que a vida ela tem um final, assim como tudo tem um final, a vida também. Mas a gente não queria que fosse agora, a verdade é essa. Meu avô se chama Jorge Francisco Cardoso da Silva. É um cara que eu me inspirei muito para ser o que eu sou hoje. Deu um ótimo ensinamento para meu pai e os meus tios. Sempre vi meu avô trabalhando, inclusive trabalhei com ele e para ele quando eu era menor, quando eu era adolescente. E estou comunicando a vocês com bastante tristeza, em meio à nossa programação do canal, a qual vocês estão habituados. Tem que parar tudo para dizer que nós estamos tentando ser fortes e ao mesmo tempo pedir forças, orações para vocês. Qualquer tipo de energia positiva é válida, é muito delicado, porque é um assunto muito pessoal. Porém, como nós somos família, eu acho muito justo comunicar a vocês. E sim, pessoal, os meus 2 avós estão internados em um estado muito delicado. Nem parece uma mentira. A avó Lúcia sempre frequenta a casa da minha mãe, a gente sempre está em contato. Ela sempre muito disposta, muito alegre, sorridente, e de repente aconteceu uma coisa dessas, pega todo mundo de surpresa. Começou com uma simples dor nessa região abdominal e agora ela está numa sala vermelha. Nem dá para acreditar numa coisa dessas. A gente vai ficar, obviamente, acompanhando tudo. A minha mãe, as minhas tias por parte do meu avô, por exemplo, elas também vão estar nos atualizando sobre as informações do vô Jorge, e a mãe e suas irmãs nos atualizando sobre a situação da avó Lúcia. Então a gente está passando por essa fase, a nossa família. Eu também quero dizer a vocês que ontem, por volta das 19 horas e durante toda a madrugada, nós tivemos a maior chuva já registrada nos últimos anos aqui na nossa cidade. A casa da minha mãe foi alagada, o nosso escritório, o local que a gente trabalha, tudo molhou, né? Porque a chuva foi tão forte que os ventos arrancaram os telhados e bastante chuva. Então, teve gente que perdeu a sua casa. O período tá chuvoso. A chuva parou agora há pouco, praticamente próximo do meio-dia. Então, eu gostaria de me solidarizar a todas as pessoas da minha cidade de Tucuruí que perderam suas coisas, que tiveram